Oi, gente, voltando aqui com a nossa segunda aula, a gente vai falar agora sobre as frequências, ok? Eu vi que praticamente ninguém entende de frequência, muito menos frequência auditiva, então vamos entender um pouco mais para que vocês também não sejam, mais uma vez, ludibriados em relação a isso aqui, ok? Então, bom, primeiro eu vou falar sobre solfejo. Solfejo são frequências muito antigas mesmo. Existem até várias teorias sobre o desenvolvimento, né, a descoberta desses solfejos. E como eu já conversei com vocês, que a nossa história é completamente adulterada por esses seres, justamente para que a gente não tenha acesso mesmo a muita coisa, a muita tecnologia, para que sempre ocorra uma espécie de reset. Esses resets são cíclicos de 300 em 300, né, de 400 em 400 anos. E então é difícil a gente saber precisar, né, dar com certeza quando que isso foi criado, por quê e como. Mas o que se entende é que esses solfejos, essas frequências, são frequências que levam o nosso organismo a vibrar como é que se diz, frequências de benefício, cura e alcance e desenvolvimento e aumento de inteligência e por aí vai. Então, nós usamos muito essas frequências, nós que trabalhamos com com terapia neural, vários tipos de terapia neural, não uma terapia neural engessada, né? Mas qualquer modulação neurológica pode ser vista como terapia neural, saudável, né? Lógico, não terapia neural com medicamentos tóxicos, tá? Eu quero dizer modulação mesmo, induzindo o corpo a se autorregenerar, que é a melhor forma da gente poder produzir saúde. Então, essas frequências, elas fazem com que não somente o nosso cérebro, mas o nosso corpo inteiro, o nosso coração vibre em frequências altamente positivas para que tudo isso de benefício ocorra, ok? Então, essas frequências foram muito utilizadas ao longo dos séculos, e em 1970, na década de 70, elas foram redescobertas, entre aspas, né, por um naturopata que, estudando também não somente diapasão, mas o próprio solfejo em si, começou a verificar que existiam melhoras muito significativas na saúde dos seus pacientes, e escreveu livro, começou a estudar, estudando também as moléculas da água. Também é importante vocês saberem dos estudos do professor Masaru Emoto. E esse doutor Joseph Puleo, que é naturopata, ele realmente trouxe muita coisa, muito conhecimento acerca, que estava perdido, né, acerca dos solfejos, das frequências, para tratamentos de cura, tratamentos de saúde mesmo, e com muitos benefícios, né? Então, para vocês saberem que antigamente se usava muito cuenco tibetano, que são aquelas vasilhas de metal, algumas de cobre, que você faz assim, e ela faz um som delicioso. Flautas, os sinos. Existem várias evidências de que os sinos não são basicamente para fazer blim blim blom nas igrejas. Os sinos têm aspectos curativos, inclusive existem muitos sinos, como é que eu vou dizer, estrategicamente dispostos no mundo, e que não tem a bolinha, né? Não tem o pêndulo, que é o que teoricamente faz o barulho. São sinos ocos, quer dizer, oco, mas sem o pêndulo, porque sinos, na verdade, são utilizados para outro fim curativo, inclusive. O som que ele emite é um som que bate com as frequências de solfejo, e pronto, assim, várias coisas. Inclusive, eu coloquei em outro slide, mas já vou adiantar, sobre na Segunda Guerra, Hitler recolheu todos os sinos que existiam na Alemanha e em vários outros lugares que ele foi dominando, e ele ia recolhendo os sinos, com a desculpa, com a narrativa de que era para produzir munição, né, derreter e produzir munição, só que não, era para eliminar ali qualquer processo de cura e de salvação, inclusive, porque também
há uma forma de comunicação através dos sinos também, né? E aí, nisso, evoluindo nas frequências de solfejo, né, com a tecnologia disponível hoje em dia, a gente foi avaliando que não somente outras frequências também específicas, foi não somente comprovando os efeitos fisiológicos desses solfejos, né, dessas frequências específicas, mas também evoluindo em outras frequências que também promovem determinados resultados nas nossas células. Então, hoje já se tem um mapeamento mais específico, um mapeamento mais diversificado e um entendimento muito maior de como pode ser usado essas frequências para tratamento e até mesmo melhora no humor, melhora na saúde, melhora no ambiente, por aí vai. Então, essas aqui são as frequências básicas do solfejo, ok? Eu coloquei esse aplicativo para vocês, muita gente não conseguiu baixar, porque, enfim, eu tive a informação de que ele servia para Android e iOS, mas parece que Android nem todo mundo conseguiu. O que importa é que seja uma frequência fiel a essa que está escrita, porque isso tem que ser fiel. Então, muita gente perguntando, eu não gostei daquele som que parece um apito. Tu não usa. É simples assim. Eu posso usar esse? Não, não pode. Se você for conferir a fidelidade, se você tiver instrumento para conferir se de fato é a frequência de 396 que está sendo emitida, ok, você pode usar. Agora, não é qualquer coisa de YouTube, não é qualquer aplicativo que de fato emite a frequência real que ele está dizendo que emite. Deixem de ser tolos. Parem de acreditar em tudo. Muita coisa vem de coisa infiltrada. Muita coisa é feita também só para jogar lá e deixar ganhando dinheiro. A gente precisa conferir as coisas, tá? Por isso que eu estou falando assim, muita gente, eu uso isso e tem tido ótimos resultados. Muita coisa eu, obviamente, já conheço, porque eu estudo isso como profissional mesmo de saúde e orientadora desperta dessa situação, eu estudo as coisas de verdade, para levar no microscópio, para conferir em exame de sangue, é esse o nível. Agora, muita gente, mas eu tenho usado, eu tenho tido bons resultados. Você levou para o microscópio? Não. Então, o resultado é em relação a bem-estar. Ótimo. Então, isso quer dizer melhora de sintomas, melhora de inflamação. Não quer dizer que libera grafeno, não quer dizer que remove grafeno. Ok? Então, as frequências, elas servem não somente para alterar a saúde de quem já está doente, como também para alterar a saúde de prevenção, como prevenção e principalmente para questões perceptivas, como justamente despertar, você começa a ficar mais esperto e mais, você consegue enxergar melhor, não é enxergar necessariamente de visão, mas você deixa de ser tolo, você deixa de ser manipulado, você deixa de ser fútil, você deixa de ser, enfim, todas essas coisas que essas programações mentais, esses drives mentais direcionados pela televisão, pelos medicamentos e por toda essa escravidão estúpida, né, que colocam a gente para viver, ele tira você disso, né? Então, por exemplo, se você não gostou do apito, coloca no volume mínimo. Tá bom, não precisa ser alto, tá? A frequência precisa estar no ambiente. O seu aparelho auditivo, ele detecta essas frequências mesmo num volume muito baixo, ok? Ele recebe, ele entende. O seu cérebro é que tem que captar, não é o seu ouvido necessariamente. Quem tem problema com surdez, por exemplo, não precisa botar esse negócio no máximo, porque realmente os cachorros vão ficar loucos, vai incomodar mesmo. Para botar, você coloca bem baixinho, sabendo que existe ali um volume, mesmo que você não esteja ouvindo, ok? Não é para usar no volume alto, é para usar no volume baixo. Isso é para manipular a frequência cerebral de uma forma positiva. Não é para você relaxar, ficar bem ouvindo barulhinho de água. Não é. Se você quiser ouvir um barulhinho de água caindo, ótimo, vá ouvir, faz bem, tá? Mas não é essa a função, tá bem? Mais uma vez, perguntas referentes a isso, eu não vou responder, porque eu já estou explicando aqui,
tá bem? Ah, eu tenho esse equipamento, esse aplicativo tal, serve? Faça você o teste, pegue o medidor de frequência em hertz e faça você a avaliação, ou peça a um engenheiro de som fazer para você definir. Eu não vou deixar de fazer o que eu já estou fazendo para poder verificar algo para você, tá bem? Então, você faça a sua parte. Se você quiser usar um outro que não foi indicado, ou se você não quiser usar o que o próprio colega que já ajudou a gente colocou aqui, como MP4 de 1 hora de duração, para você deixar rolando, né? E offline ainda por cima, que é melhor ainda, aí você é por conta própria, tá bem? O que eu estou colocando aqui é algo profissional, orientado para a saúde, tá bem? Não é para você meditar, não, tá bem? Se você quiser usar, ótimo, mas eu estou aqui orientando vocês em relação à saúde de vocês. Então, ok, temos lá. Só que o que que acontece? Essas frequências de 174, 417, elas são muito boas, só que a gente vai usar as que estão acima de 528. Por quê? Não dá tempo da gente vibrar abaixo de 528, mesmo que tenha alguma indicação de sintoma. A de 528, ela já engloba muita coisa que estão nessas frequências mais baixas, que também são boas, só que a gente tem que vibrar agora acima de 528, porque 528 é sabedoria. 528 é uma frequência de reparo de DNA, de sabedoria e de despertar. Então, como a maioria estava dormindo, ou estava dormindo até ontem, não dá mais tempo de você querer botar essas outras 4 frequências que são abaixo, porque, por exemplo, eu estou com medo e estou me sentindo culpada porque eu me piquei. Não vale a pena você ir para 396, já vai para 528, tá? Então, 528 já meio que supre um monte de coisa aí. Além disso, a gente vai começar com a que eu falei, que eu já coloquei aqui, 741. Me perguntaram, eu tenho que usar todas as outras? Ou por onde eu começo? Você começa por onde eu mandei começar, 741 Hz, tá bem? E depois dessa aula, que é essa aqui que todo mundo vai assistir, não somente uma vez, vai assistir mais de uma, vocês vão ver, eu vou orientar vocês a utilizarem essas frequências, ok? Então, começando por 741 Hz, por quê? Porque as pessoas precisam enxergar a solução. Eu estou dando a solução em fases, porque vocês não, nem todo mundo, muita gente já tem, obviamente, tá? Não estou falando de todo mundo não, mas muitos de vocês não conseguem ainda enxergar as coisas, mesmo na frente de vocês, por programação mental mesmo. E por baixarem em frequências erradas, por estarem, né, funcionarem em frequências erradas. Então, primeira coisa que vocês têm que vibrar, 741 para poder entender que tem solução. Então, para de ficar em pânico, para de ficar com medo, achando que vai morrer amanhã, para de ficar, ai, não tem mais solução, o mundo está perdido. Não vou nem responder essas pessoas. Então, vibra já na da solução, que é a frequência da solução, que é o que a gente está vibrando, está trabalhando e está massificando aqui a frequência da solução, e também a frequência de que você vai ter, ela te estimula a agir. Então, ou seja, vão começar com a 741. Ah, mas é um apito. Abaixa o volume. Ponto final. Ah, eu prefiro outra. Por sua conta e risco, tá bom? Não vou parar mais uma vez de fazer o que eu estou fazendo para poder satisfazer uma dúvida única de, enfim, tá? Então, por sua conta e risco, a não ser que você analisa você mesmo por conta própria e vê se vale a pena, tá bem? O que eu estou dando é isso aqui, o fornecimento é esse aqui. Então, depois que vocês sentirem que já estão em outra vibração, ou seja, quando o momento de vocês, quando o humor de vocês, a vibe de vocês estiver realmente vibrando, pô, estamos na solução, estou agindo, porque também tem aquela pessoa que quer tudo na mão, e tipo isso, resolve para mim, o que que você me diz sobre isso? Não, vai atrás, gente. Se vocês querem ver o que que tem aí no Brasil
que está contaminado, vocês têm que olhar no microscópio, não tem como eu saber. Aí, quando começarem a me mandar as imagens do Brasil, eu vou ter informações do Brasil. Enquanto não me mandarem, eu não tenho, tá? Eu tenho informações de Europa, Colômbia, Chile e Argentina. E então, vocês têm que se mexer. Então, quando vocês começarem a vibrar na frequência da ação, da solução e de que a gente vai conseguir passar por isso, aí, ok, vocês podem partir para de 528. A de 528, ela também, ela, como eu estava falando, né, ela atua no reparo de DNA, e ela coloca também essa questão de transformação e concepção de milagres, né? O que é o milagres? É a cocriação, é a gente começar a cocriar a realidade. Isso é totalmente real, é só você saber produzir. Por isso que as pessoas são manipuladas o tempo inteiro, para que elas nunca descubram isso. Porque se elas descobrirem isso, acabou a escravidão, acabou emprego chato, acabou de segunda a sexta, acabou. Acabou, todo mundo vira empreendedor, próspero e é isso. E vive desfrutando a vida, trabalha desfrutando, porque vai trabalhar com algo que realmente é satisfatório mesmo, né? Que faz parte de um propósito. Depois dessa, quando você começa a vibrar numa frequência que você já vê, é nítido, você vê que você está diferente da massa, você está subindo os degraus, lembra? Você está subindo para o camarote, que você consegue ver tudo de cima e do alto. Então, quando você começar a notar que você já tem um entendimento completamente diferenciado da massa, que você já consegue enxergar as coisas do alto, já não está mais tão tolinho, ingênuo, você vai para o de 639. O de 639 você começa a ter uma melhora, uma cura de relacionamentos. Vou mudar aqui, porque aqui também tem uma explicação mais específica. Então, a gente vai para a cura de relacionamentos, né, no 639. O que é isso? Melhora na tolerância, porque o relacionamento é um conjunto de coisas que, na verdade, você precisa curar de si mesmo. Então, o problema dificilmente está nos outros, né, no relacionamento. O problema normalmente está em você, em algo que você tem dificuldade de aceitar em você ou trabalhar em você e que aquela pessoa reflete em você. Então, mas isso é isso é outra formação de crenças, né? E desbloqueio de crenças e limites e desprogramação de drive mental. Então, aqui começa justamente a cura entre relacionamentos, porque você começa a ter mais tolerância, mais amor, né? Ou seja, você já curou o teu amor com 528, curou a vibração do amor, né? Você já meio que se cercou de amor. E compreensão, que é justamente até uma questão de compaixão, você compreender a limitação do outro. Gente, a gente precisa renovar as nossas energias todos os dias, principalmente de acordo com sabedoria, que é o principal, porque a consciência humana está muito baixa, as pessoas estão cada vez mais cegas, cada vez mais tolas, cada vez mais ingênuas, não ingênuas de simplicidade, né, como as crianças que são puras, mas ingênuas de burras mesmo, tá? Porque isso é frequenciamento, isso é programação mental para as pessoas serem assim. As pessoas assim nunca vão despontar, né? Elas precisam quebrar essas crenças, esses limites, para que elas consigam transcender e serem aquilo que elas vieram para ser. Todo mundo veio para ser exponencial, todo mundo veio para ser uau, né? Só que as pessoas atendem a essa programação, elas obedecem a essa programação, é isso que eles fazem mesmo, para que elas nunca se desenvolvam, para que elas nunca evoluam e quebrem, porque se essas pessoas, imagina, se todos nós fôssemos realmente exponenciais e soubéssemos de tudo que somos capazes de fazer, vocês acham que realmente existiria esse sistema? Claro que não. Esse sistema só existe porque as pessoas permitem serem manipuladas. É mais fácil, entendeu? Enfim, e a nível celular, ou seja, a nível fisiológico, essa frequência de 639, ela melhora o crosstalking, que é a comunicação das células com o ambiente. Lembra que eu falei
que a nossa hipófise, ela responde ao ambiente, transformando esses sinais neurológicos em bioquímica. Então, melhora não somente essa comunicação das células com o ambiente, mas também, não somente do cérebro, mas também do corpo todo, tá? Então, as células ficam mais espertas também, ok? Voltando a 528, tá? Que eu não expliquei isso para vocês. O 528 é a vibração do amor, a vibração da sabedoria, ela aumenta a energia e diminui o estresse, ok? Então, depois que a gente for do 741, a gente volta para o 528 para poder seguir a sequência, tá? Mas o 741, por quê? Porque não dá mais tempo, tá? É simplesmente por velocidade, que a gente vai começar no 741, tá bem? Mas aí depois que você sentir que você já está ali no grau, você volta para o 528 e vem fazendo todas as sequências. Então, ok, falamos do 528, falamos do 639 e do 741. Vamos lá, mais uma vez o 741, que foi por onde eu pedi para que vocês começassem. Detox celular geral, por isso que eu pedi para vocês começassem daí, porque não tem mais tempo, então já começa a fazer um detox frequencial. Quando a gente trabalha com frequências, é mais comum a gente medir de onde essa pessoa está. Lembrem-se que eu já expliquei para vocês que a gente tem um contexto individual de terreno biológico. Cada um tem um aquário, um barril totalmente único, né? As toxinas de um são diferentes da de outro, porque o organismo funciona de outro jeito. A alimentação é única, a atividade física também, o que a atividade física promove, o que os pensamentos promovem no organismo, é tudo muito único. Então, aqui a gente já começa a vibrar num detox celular geral. Então, o que eu estava dizendo, a gente tem que, na verdade, ver de onde esse paciente está partindo. Tem paciente que está numa frequência extremamente baixa, como eu falei para vocês, né? A população em geral está muito, muito comandada, muito tola, muito cega. Então, essas pessoas têm uma frequência basal ruim. E tem outras pessoas que já têm uma frequência basal ok, né? Uma frequência basal ali relativamente tranquila. E é daí que a gente vai partir para uma frequência específica que, juntando a basal com a frequência emitida, a gente vai atingir o 741. Então, é como se fosse uma equação de soma, né? Por exemplo, exemplo, tá? Não estou dizendo que é isso. Digamos que uma pessoa esteja com uma frequência basal em 600 Hz, então ela está em 600. Então, eu tenho que botar uma frequência de 141 para que elas duas juntas atinjam 741, tá? Então, por exemplo, se a frequência basal está em 400, eu vou botar uma de 341 para ela atingir 741. Então, num contexto individualizado, que seria para tratamento, a gente precisa da frequência base dessa pessoa para poder fazer um planejamento, um tratamento para atingir uma determinada frequência, para daí sim a gente receitar essa frequência, ok? E tem que ser com fone de ouvido e tal. Nesse caso, que eu estou querendo colocar uma frequência geral para todo mundo, a gente vai fazer sem ser com fone de ouvido, mas pode ser, melhor ainda, e é baixinho, tá? Baixinho. Então, a gente faz baixinho, pode ser sem fone de ouvido, para a gente poder gerar uma mudança ali, não somente em cada um, mas no ambiente, né? Em todo mundo que estiver naquele ambiente, ok? Então, a 741, mais uma vez, já é um detox celular geral, já começa ali a dar fazer uma limpeza no cérebro, a remover as toxinas do organismo, pode ser usada em casa, no trabalho, aliás, todas, tá? Só não as que dão sono, não dá para você usar no trabalho. Protege contra a radiação eletromagnética, no contexto geral, porque frequência, quando esbarra com frequência, existe ali, tanto elas podem se somar, como elas podem se repelir, tá bem? Então, protege contra a radiação eletromagnética e ajuda a encontrar a solução. Então, por isso que eu pedi 741, ok? Que é a primeira que todo mundo vai usar. Depois que você sentir que está tudo bem já em relação a isso, começa da 528 para cima, tá? A de 852 Hz melhora a intuição, ou seja, você deixa de ser besta, você deixa de ser bobo, você deixa de ser enganado à toa. Aumenta e melhora muito a sua intuição, aumenta a energia mitocondrial. As mitocôndrias estão sendo altamente impactadas, prejudicadas, destruídas por todo esse processo de envenenamento que a gente está passando. As mitocôndrias são essenciais para a nossa saúde, essenciais, são elas que não somente, elas produzem elas são responsáveis por produzir a nossa energia.
Então, a gente tem um ataque aí também bem específico, tá? Direcionado às mitocôndrias. E a gente precisa protegê-las também, obviamente, através de alimentação, suplementação, mas a gente vai protegê-las de todas as formas possíveis e as frequências são uma forma disso, tá? E usa também essa frequência para detoxificar a pineal. Pineal, nossa produtora de serotonina e melatonina, né? A serotonina se converte em melatonina e ela é responsável pelo nosso ciclo circadiano, ou seja, por essa durabilidade, essa qualidade da arquitetura do sono. Então, ela é uma das responsáveis diretas e indiretas da nossa regeneração durante o sono, do nosso processo de autocura natural que todo mundo tem. Então, quando a gente faz o detox da pineal, a gente está cuidando justamente do nosso processo autorregenerativo, tá bem? E a 963, ela já é uma de altíssimo nível, ela já desperta todos os seus sistemas ao seu estado original, ao início do DNA, né? Início que eu digo é aquele DNA que não tem modificação, né? Então, a gente já é como se você começasse a induzir uma regeneração do seu DNA e de todos os seus sistemas ao estado ideal, sem toxinas, sem envenenamento e por aí vai. Auxilia a humanidade através de nossa própria fonte energética. Aí a gente começa a entrar no Somos Todos Um, ok? Então, isso daqui ajuda no Somos Todos Um, para vocês começarem a entender o que somos todos um. A conexão com a criação, e equilíbrio, né? Todos esses que têm 3, 6 e 9, né? Então, tanto o 639 como o 963 são. E tem também o anterior, que a gente não vai focar, que é o de 300 e pouco, que é do Nikola Tesla, que era obcecado pelos números 3, 6 e 9. E que, de fato, são frequências bem interessantes que promovem mudanças bem significativas no nosso organismo. Então, a gente vai focar aqui nessas frequências, ok? Mais uma vez, são frequências gerais para auxílio de todos. Agora, se você está doente, está sentindo alguma coisa específica, você pode selecionar o que você vai querer, mas evite ir abaixo de 528, porque não há mais tempo para isso, ok? Depois que você concluir o processo e a sua casa inteira, a sua vizinhança inteira estiver plenamente consciente e já usuária, né, de todos os aspectos de proteção, aí você escolhe a frequência que você quiser para você modular o que você quiser, tá bem? Essas frequências aqui foram traduzidas do russo pela nossa querida doutora Manuela, que ajuda muito a gente dessa nossa corrida, né? Como eu falo, somos muitos, não sou eu sozinha, eu só estou aqui como a porta-voz, né? E somos muitos mesmo, e muitos estão auxiliando bem diretamente, outros já estão auxiliando mais discretamente, mas também estão auxiliando bastante. Então, quanto mais vocês ouvirem essas frequências, melhor. Pode ser o dia todo. Ideal com fones Motorola com fio, porque são fones que dão um pouco ruído, mas pode ser sem fio, não se preocupem com isso. Esqueça os fones Bluetooth, pelo amor de Deus, pode jogar fora. Mais uma vez, não precisa ser alto, pode ser baixinho. E aí, como eu expliquei, você vai subindo a frequência até chegar em 963, e aí permaneça nessa frequência, porque é a frequência que a gente precisa vibrar o tempo inteiro para a gente poder passar por esse momento sem muito sofrimento, sem muita angústia, ok?